De manhã cedo, ar-condicionado, era só abrir a janela, né? Tô ligado, né? Esse é o segredo, né? Se tivesse me dado. Bom dia. Vamos levantar o seu braço assim. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado e fala assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode ficar de pé, por gentileza? Deus te abençoe. Agora fazer isso com os dois braços e abraçar o seu irmão e dizer assim: seja bem-vindo à casa do Senhor. Que bom que você está aqui nesta manhã. Como é gostoso estarmos na presença do Senhor. Pode sair do seu lugar. Nós temos pessoas aí espalhadas por todo o tempo. Você pode pegar, pode abraçar à vontade, porque esse tempo é muito importante. Não só agora em tudo, mas durante toda a nossa jornada. Mas especificamente agora, não tem pode sair do seu lugar. Abençoar, ser abençoado. Porque ele pegar a sua melhor mais. E de pé de ouvido abaixar a sua cabeça e de maneira silenciosa orar a Deus e agradecer a Ele pelo menos por um motivo. Você pode fazer isso? Você tem um motivo de gratidão? Você tem dois motivos de gratidão, Senhor? Você tem três? Você pode colocar uma mão, duas mãos inteiras? Quantas são as formas de agradecer ao Senhor que você tem nessa manhã? Tem várias. Estou muito feliz porque estou com os irmãos diante do Senhor. Eu quero orar com você. Ore e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Deus das nossas vidas, aquele que nos dá o ar que respiramos, que nos deu a vida e a possibilidade de nesta manhã estarmos reunidos no nome dele. Louvado seja o Senhor que tem guardado a nossa casa, que tem nos abençoado sobremaneira, que cuidou de todos nós durante toda a semana que vivemos, que nos permitiu vencer todos os obstáculos que ficaram à nossa frente e que vai nos ensinando a confiar em Ti, e que vai trabalhando em nosso coração, e que vai nos mostrando que é melhor seguir os passos do Senhor Jesus, vai nos mostrando que a vontade do Senhor é perfeita. Obrigado por este dia, por esta manhã, ó Pai. Obrigado porque estamos aqui alegres, felizes, não estamos no melhor lugar onde poderíamos estar. Não há melhor lugar no mundo para estarmos do que reunidos como igreja do Senhor. Nesta hora, numa igreja, numa construção, num prédio que foi feito para esse fim, mas ainda que estivéssemos reunidos debaixo de uma árvore, cantando e adorando o Senhor, estaríamos ali reunidos como igreja também. Isso é bênção, isso é obra do Senhor, e nós te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos porque poderemos cantar ao Senhor, porque temos vozes, porque temos o pulmão que funciona, o corpo que corresponde a Deus, e nós podemos louvar a Ti, nós podemos exaltar ao Senhor, nós podemos levantar a
estamos, enfim, tendo a liberdade que nos é concedida e que a gente possa aproveitar, degustar, literalmente falando a Deus, porque é gostoso demais estar na presença do Senhor. Mas que não nos esqueçamos que o culto não se limita a esse encontro coletivo. O culto é diário, o culto é pleno, o culto é constante, o culto é 24 horas diante do Senhor. Porque tudo que fazemos, pensamos, tudo aquilo que, todas as nossas ações e atitudes são ou devem ser de adoração ao Senhor. Se isso não acontece, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe e nos mostre o caminho que devemos seguir. E nós aprendamos a seguir os passos do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, e aceita o nosso louvor, ouça a nossa oração e abençoe este momento de culto coletivo aqui. Abençoe essa comunidade da vida que eu é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se aceite, por favor. 4 vezes o Senhor tem que ser muito rápido, tá? Próxima sexta-feira nós teremos mais uma edição da Confraria. O tema está aí, você está vendo, masculinidade versus machismo. Então vamos tratar sobre essa dualidade e vamos entender onde cada um se coloca e qual deve ser a nossa colocação diante disso, como homens. Então todos os homens estão convocados, convidados a estarem aqui na próxima sexta-feira, sábado, às 16 horas, encontro da terceira idade. Isso, encontro de amigos, encontro da terceira idade de BPM. Música, alegria, conhecimento e comunhão. A participação vai ser da doutora Gabriela Garcia. Você tem mesmo mais informações, qualquer coisa, a doutora Rosane, a Sônia, e você terá qualquer outra informação que seja importante. Próximo sábado, mais uma edição do Awake. Dessa vez o tema é sentarmos à mesa com Cristo. Inclusive uma ceia será celebrada. Então assim, será um momento ímpar, com certeza. Venha, ore, interceda pelos jovens, pela sua liderança, e incentive o seu jovem que está em casa a estar aqui. Muitos têm vindo, o número devagarinho vai crescendo, mas muitos não têm aparecido, não têm estado aqui conosco. Então, é sempre tempo de renovar, de recomeçar, e esse também é um dos propósitos desse ministério. Então, próximo sábado, vamos sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o almoço no próximo domingo, nós já temos falado, o almoço logo após o culto da manhã, no próximo domingo, procure a Tati ou a Sheila até quinta-feira no máximo, porque nós precisamos fazer a previsão correta da quantidade de pessoas e logo da quantidade de comida que precisa ser servida. Ok? Esqueci alguma coisa? Não, acho que não. Tudo certo. Então vamos adorar o Senhor, vamos cantar, por favor, agora de pé mais uma vez, e vamos dizer assim: meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa para beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada vai continuar com ele. O que significa isso tudo? Seguir os passos de Jesus, andar nos passos dele, porque ele nos leva a lugares lindos, perfeitos, onde aqui poderíamos viver uma vida de tranquilidade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, poderemos viver em paz, porque nós estaremos com ele. Vamos adorar o Senhor. Cuidado
relacionar com Ele. Porque em teus braços é o meu descanso. Amém. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Você vê o texto bíblico dizendo que os anjos ficam lá, dizendo santo, 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 santo. Mas temos a possibilidade de agora dizer em teus braços, Senhor, é o meu Glória a descanso. Deus. Em teus braços é o meu descanso. Amém. É a mesma ideia que eu tenho quando eu pego a Nina no colo e ela se sente aconchegada dentro do meu ombro e dorme tranquila. É, papai e mamãe que faz isso, pode pegar o seu filho e tomá-lo no colo e acalentá-lo e acalmá-lo e fazer com que ele durma e aí ele descansa e relaxa. Segure estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você já foi abandonado alguma vez, em algum sentido, eu lamento muito, porque isso é muito doloroso. Infelizmente eu pude viver isso, tive essa experiência. Mas a mão de Deus suplanta qualquer tipo de dor, qualquer tipo de abandono, qualquer tipo de problema que você possa enfrentar. E aí o texto continua: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Senhor. Pois eu sei que Tu és, Senhor, aquele que me guarda, o Senhor me guarda. Por quê? Em Teus braços eu me descanso. Amém. Glória a Vamos Deus. trabalhar juntos, vamos trabalhar isso. Seguro estou nos braços
descansar nos braços do Pai Amém. e deixar que Ele te carregue. Para fazer isso, siga os passos de Jesus. Percebe que a gente sempre pode voltar no tema do mês, tema do nosso aniversário. Siga os passos de Jesus, sigamos os passos de Jesus. Você que está perdido, sem igreja, desigrejado, procurando auxílio, siga Jesus com a gente. Vamos juntos nessa caminhada. Amém. A gente dá um abraço um ao outro, vai fortalecendo, vai segurando e vamos juntos correr para os braços do Pai. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar novamente. Esther, por favor. Deus, nós te louvamos porque nós estamos em teus braços e o Senhor nos acolhe a cada dia, a cada momento, a cada instante. Pai querido, nós estamos aqui para te louvar e te bendizer. Continue conosco, ó Pai, nesse período maravilhoso de culto a Ti. Te oramos, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vamos cantar um hino muito conhecido. Canta minha alma, crendo ao Senhor. Ele diz sempre ardente louvor. Que segurança, eu sou Jesus. E enquanto cantamos esse hino precioso, você pode se preparar para isso, trazer os seus dízimos e as suas ofertas ao altar. Vamos adorar o Senhor. Sou de Jesus.
si, a nossa alma canta apenas ao Senhor, pois é o Senhor o motivo da nossa canção. É no Senhor que existimos, é pelo Senhor que nos movemos, é para o Senhor que vivemos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos confere. Entregamos ao Senhor dízimos e ofertas. Que a nossa entrega ao Senhor seja sempre total. Que o nosso bolso, sim, seja convertido ao Senhor. O nosso coração, a nossa mente, a nossa saúde, tudo que temos, tudo que somos, que seja usado para a sua honra e glória. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Abra a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Observe a leitura do texto a partir do verso 46. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 46. A paz do Senhor a todos. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes entrar num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, fale conosco através da exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. O número de evangélicos na nossa nação cresce. Certamente você, quando sai da sua casa, a caminho do seu emprego, no seu emprego, lá na universidade, na faculdade, na escola, na praia, aonde você estiver, se você estiver numa grande cidade no Brasil, ou próximo a grande cidade, inevitavelmente você vai relacionar-se com um crente, seja ele evangélico,
seja ele de tradição católica. Nós somos um país cristão e nós vivemos um fenômeno. O povo que é considerado cristão, a nação que é considerada cristã, vive um processo de suplantação do cristianismo. Aquilo que é considerado cristão está passando por um processo de suplantação, pois um outro grupo, outros segmentos denominados cristãos estão suplantando a tradição católica. Em 2030, 2040, segundo estudiosos, os evangélicos serão maioria aqui no Brasil. Portanto, seremos considerados um país ainda mais cristão, já que o número de crentes só aumenta. A questão que nós devemos indagar, refletir é: todos aqueles que dizem ser cristãos são de fato discípulos de Jesus? Estão nos passos de Jesus? O fato de fazer parte de um segmento religioso que proclama o reino de Deus, que fala em nome de Jesus, já é o suficiente para a pessoa identificar-se com Jesus e dizer que é discípulo de Jesus. O que é estar nos passos de Jesus? O texto que nós lemos, há aqui algumas características, algumas pistas a respeito da identidade daqueles que seguem de fato o Senhor Jesus Cristo, que estão nos passos de Jesus. É uma porção que muito clarifica a respeito disso. Ela não esgota o assunto, mas eu quero levar você, à luz dessa narrativa, ora apresentada, a destacar alguns pontos importantes sobre essa ideia de seguir a Jesus. Eu quero levar você a fazer a autoexaminar-se e verificar se de fato você é um discípulo de Jesus ou se você apenas é um participante de um segmento religioso, de um grupo religioso. Vamos mergulhar nesse texto e vamos, a partir dele, tentar identificar alguns pontos relevantes, importantes, à luz do próprio Cristo, à luz do Mestre, à luz do que o Mestre pensa. Eu e você estamos aqui nesse lugar, nessa igreja, nesse templo, pois nós nos reconhecemos como cristãos, nós nos vemos como discípulos de Jesus, mas será que de fato estamos nos passos dele? Então vamos lá. Primeiro, temos que entender que ser cristão implica ser tolerante com aqueles que rejeitam o Cristo e a sua palavra, seus ensinamentos. O texto vai nos mostrar que Jesus Cristo está a caminho de Jerusalém. É a sua última ida àquela cidade, é ali que ele vai morrer, é ali que ele vai ressuscitar no terceiro dia para salvar a humanidade. É ali que o plano de Deus, que teve a sua confecção na eternidade, vai ser consumado. O Cristo que morre lá no Monte Caveira, lá no Gólgota, antes de ser sacrificado naquele lugar, à luz das Escrituras, ele é sacrificado no céu, ele é sacrificado na eternidade. A morte de Jesus acontece lá no céu, pois voluntariamente ele se apresenta para salvar
Jesus não morre naquela cruz. Ele, na verdade, expressa a sua morte de maneira visível, tangível, para que todos os homens pudessem identificar o amor dele por toda a humanidade. É lá no céu, antes de Deus criar o cosmos, antes de Deus criar esse lugarzinho pequenininho, um grãozinho de areia, talvez menor com relação a tudo que Deus fez, esse lugarzinho chamado Terra, planeta Terra. Deus sabia que a humanidade iria se corromper, iria pecar. Eles criam na eternidade, antes de criar todas as coisas, um plano de salvação. Então Jesus, na verdade, vem a Jerusalém, caminha em Jerusalém, mas a sua via dolorosa começa lá no céu. Não começa lá em Belém, Nazaré, Jericó, lá na Galileia, Judeia. Começa muito antes. Jesus já está sofrendo por nós muito antes, e ele está agora, já com seus 33 anos, a caminho de Jerusalém. É sua última viagem a Jerusalém, e como de costume, Jesus pede aos seus discípulos para que consigam hospedagem para ele. Primeiro eles vão passar na terra dos samaritanos, e Jesus então envia discípulos para lá, e os caras chegam lá, vão batendo de porta em porta. Olha só, o mestre está chegando, ele está a caminho de Jerusalém, e ele precisa de uma casa para ele ser acolhido, ele precisa de comida, ele precisa de amparo. Ele e os seus discípulos, dá para ele ficar aí? E os samaritanos disseram: não, já que esse vai para Jerusalém, e Jerusalém para nós não é a nossa casa. Há um conflito entre a gente, histórico, há problema racial, étnico. Nós não os aprovamos, eles não aprovam a gente crê apenas na Torá, eles creem na Torá e nos profetas. Não dá. Há preconceito entre nós. A gente é crente e eles não são crentes. A gente teme a Deus de um jeito e eles temem a Deus de um outro jeito. A gente não se mistura, a gente não se cruza, a gente não se fala, a gente não se ama, a gente se odeia. Então, se esse homem chamado Jesus vai ter que passar por nós e quer uma casa para descansar, aqui não é o lugar dele, já que ele vai para Jerusalém. E diz o texto que ele não foi aceito Jesus lá em Samaria. Entre os samaritanos ele foi rejeitado. E quando os discípulos vêm com esses relatórios: olha só, Jesus, andando na cidade, os caras não querem receber você. Aí é nesse contexto que Tiago e João, discípulos de Jesus, que já andavam com Jesus há 3 anos, dizem assim: e aí, mestre, eu e o irmão aqui, Tiagão, João, a gente está duro, a gente é homem de fé, somos homens de fé. Você quer que a gente ore ao nosso Pai, a Deus, e Deus mande fogo e queima, destrua, mate, puna, discipline estes que não receberam o Senhor nem a sua palavra? Jesus diz: não façam isso. E diz o texto que Jesus saiu dali e foi para um outro povoado, deu sequência. A gente vive um momento aqui no Brasil muito terrível, em que muitos que se denominam cristãos querem que aqueles que não pensam da mesma forma que eles pensam sobre Jesus sejam penalizados, sejam disciplinados,
sejam condenados. Está nos passos de Jesus, seguir os passos de Jesus, portanto, é reproduzir não só o conhecimento ensinado por ele, os ensinamentos, mas reproduzir o seu caráter. Se Jesus não penalizava, não condenava, não desejava o mal àqueles que o rejeitavam, por que os seus discípulos vão fazer isso? Ei, você que se diz cristão, discípulo de Jesus, você não recebeu licença para condenar ninguém. Quem está nos passos de Jesus entende que o julgamento pertence ao Pai, a Deus está sentado no trono. É de lá que vem o juízo, não é do próprio discípulo. Alguém pensa diferente de você? Tem crenças diferentes de você sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus? Qual é a sua reação? Deveria ser de tolerância. Tolerância. Respeito. Os discípulos de Jesus são tolerantes. Os discípulos de Jesus não querem colocar todos dentro de uma caixinha para que pensem como eles. Os discípulos de Jesus são livres em todos os sentidos, até para entender que a fé em Jesus é tão livre, que cada um crê nele ou não. A fé não pode ser positiva, e quem pensar diferente não deve, de maneira alguma, ser alvo da intolerância daqueles que se dizem cristãos, discípulos de Jesus. Quero chamar a sua atenção também, à luz dessa porção, compreender que seguir a Jesus, estar nos passos de Jesus, tem a ver com atenciosidade, valorização daqueles que não são vistos na sociedade, aqueles que são marginalizados. Mesmo Jesus tendo dito aos seus discípulos que ele estava a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados da humanidade, contou todo o plano eterno a eles, lhes ensinou que amar a Deus é servir ao próximo, às pessoas, que ser seus discípulos é caminhar para o Gólgota, é caminhar para a cruz, é caminhar para a morte do ego. Mas mesmo assim, eles estão brigando entre si, pois não haviam compreendido ainda que o reino de Deus não tem a ver com poder político, não tem a ver com poder terreno. Então eles discutiam entre eles a respeito de quem era o maior, quem era o cara, quem era o bambambam. E Jesus lhes ensinou que no reino dele, ser discípulo dele, não significa estar no trono, ter uma posição de destaque, mas o que é discípulo, aquele que se julga discípulo de Jesus, que o enxerga como seu mestre, este para, olha ao redor, vê o menos favorecido, o menos valorizado, o traz para si e cuida dele. Foi o que Jesus fez. Quando percebeu que seus discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles, provavelmente com aquela preocupação: se ele está indo para Jerusalém, vai morrer, alguém precisa substituir. Quem vai ser o cara? Ele vai morrer, mas quem vai ser o cara? Quem vai ser o substituto? Quem vai estar no trono? Quem ele vai escolher para presidir esse grupo de discípulos? Quem é o cara? E Jesus ouvindo, e à luz da sua onisciência sabia o que está no coração dos caras. Aí Jesus pega uma criança e a coloca no colo e diz para eles: rapaziada, quem recebe uma criança me recebe. E é aceito
recebi pelo meu Pai. Quando Jesus faz isso, aqueles discípulos entenderam. Jesus conclui dizendo: verdadeiramente grande, maior, é aquele que se faz menor, que cuida do menor. As crianças nos dias de Jesus não eram valorizadas, bem como as mulheres, nem contados eram. Lembra daquela multiplicação dos pães, a primeira e a segunda? O autor sagrado contabiliza o número aproximado de gente que ali está. Só que ele não conta criança, ele não conta mulheres, ele não conta anciãos. A mulher não era valorizada, a criança não era tão valorizada. E Jesus pega então uma criança, coloca no colo e diz: olhem para essa criança. O grande no meu reino é aquele que se importa com aqueles que não recebem devido valor. Será que é assim que a comunidade que se diz seguidora de Jesus se comporta nesse Brasil? Olhando para os menos favorecidos, olhando para aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, os valorizando, os abençoando. Quem segue os passos de Jesus não se preocupa com status, posição, destaque. A sua alegria é ser solidário, amar os menos favorecidos, como Jesus fazia. Por onde passava, Jesus cuidava dos órfãos, das viúvas. Jesus dava todo amor e carinho a essas pessoas. Cuidava da elite também, cuidava dos religiosos também. Estes deram mais trabalho a Jesus que qualquer outro grupo, mas Jesus sempre tratou as pessoas com empatia. Ele olhava ao redor e percebia o sofredor, o oprimido, e cuidava dele. Ser discípulo de Jesus significa reproduzir o caráter dele na vida, significa se importar com os outros. E a caminho da cruz, a caminho de Jerusalém, depois desses episódios que eu lhes mencionei, surgem 3 diálogos. Eu quero chamar a sua atenção para os mesmos agora. Há 3 possíveis candidatos ao discipulado, a seguir a Jesus. Os 3 foram reprovados. E de repente, irmão, irmã, você que acha que é discípulo de Jesus, esteja na mesma condição. Você acha que é, mas não é? Analise você. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, em direção à cruz, pois seguir os passos de Jesus é um caminho de morte, não é um caminho de vida. Lamento se eu escandalizei você. É um caminho de morte. É morrer para si mesmo. Jesus deixou bem claro: ei, querem ser meus discípulos? Neguem a si mesmo, tomem a cada dia a cruz de vocês e morram. Matem o ego de vocês. Tomem a cruz de vocês. Sejam dispostos a morrer todos os dias. Porque se assim não for, não tem como seguir. Até porque só tem um eu no discipulado. Guarde isso. Só há espaço para um eu no caminho do discipulado. Esse eu chama-se Jesus. É por isso que o nosso ego tem que morrer. Aí surgem 3 diálogos. Primeiro, um homem com muito entusiasmo diz: mestre, vou te seguir. Por onde você for, eu vou te seguir. Ele está motivado, ele está feliz. Uma multidão está seguindo Jesus e ele está ali querendo também segui-lo, certamente pensando: vou embarcar nessa jornada, vou embarcar nessa aventura maravilhosa, fascinante, extraordinária. Não é melhor, não é o maior e melhor projeto de vida para mim, então eu vou embarcar nisso, eu quero te seguir. A resposta de Jesus: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo assim: você quer me seguir? Está motivado? Está feliz? Sabe o que é o melhor fazer? Beleza. Agora compreendo uma coisa: me seguir, fazer os meus passos, andar comigo, estar comigo, reproduzir quem eu sou na vida, significa abrir mão de qualquer expectativa de bem-estar, segurança, luxo, estabilidade. As raposas têm as tocas delas, as aves do céu dos seus ninhos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Está disposto a me seguir mesmo? Ou você quer me seguir para ter uma melhor saúde, grana no banco, para ser um investidor, para ser próspero, para ser alegre, para ser feliz em tudo que fizer? Você quer me seguir para quê? Para curar-se da sua enfermidade? É isso? Ei, eu não tenho um plano de enriquecimento e prosperidade para você. É isso mesmo que você quer? Em outras palavras, me seguir exige sacrifício, não é oba-oba. Quer se sacrificar? Qualquer vida fácil. Nos passos de Jesus estão aqueles que sacrificam tudo por Ele, rigorosamente tudo. Se os pastores pregassem isso todo domingo na igreja, lhes garanto que não haveria o número de evangélicos que nós temos hoje no Brasil, o número de católicos que temos no Brasil. Que não se prega mais sacrifício, não se prega mais arrependimento de pecados. A cruz foi embora, agora a gente tem coach, apenas coach, pregando a palavra de Deus, motivando e ensinando a igreja a ter prosperidade. Aí Jesus diz a uma outra pessoa: siga-me. E o homem diz: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus lhe responde: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Eu vou seguir o Senhor, mas eu tenho uma pré-condição. A pré-condição é o seguinte: vou ficar na casa do meu pai até ele morrer, pois conforme a nossa cultura, a cultura da nossa sociedade, um filho não sai de casa antes da morte do pai, e nem desfruta da herança, portanto. Então eu vou esperar papai morrer. Depois que papai morrer, eu sigo o Senhor. Procrastinação, desculpas, interesses. Eu até sigo o Senhor, mas primeiro vou aguardar papai morrer. Isso é desculpa. Desculpa. Ele não está colocando a família dele acima de Jesus. Ele está colocando os interesses dele acima de Jesus. Seu pai morre, tem herança, não vai sair antes. Tem gente que coloca pré-condição para receber Jesus. Quem faz isso tem que ser ingênuo na fé, ingênuo no conhecimento. Eu já passei por isso. Um dia eu fui ingênuo na fé, e Deus, por ser misericordioso, bondoso, por me amar, não levou em conta a minha ignorância. Aos 16 anos de idade, quando entrei no templo da primeira igreja batista aqui de Guarapari, o antigo templo, lá no centro da cidade, era um dia de domingo à noite, o pastor Gerson Moreira pregava a palavra de Deus, sempre de um jeito positivo, de modo que todo mundo tinha facilidade de entendê-lo. Pela primeira vez eu ouvi, eu entrei naquele templo
como uma pré-condição para seguir a Jesus. Eu saí da minha casa com uma única coisa mesmo. Hoje eu vou ao culto, eu vou entrar naquele culto, e vou sentar em um dos bancos, e ali vou fazer uma oração que eu deveria ter feito em casa. Ali vou fazer uma oração. E vou dizer assim para Deus: se o Senhor existe, tire de mim a vontade de beber. Eu quero nunca mais beber bebida alcoólica na minha vida, pois eu posso me perder. Já estou virando um alcoólatra, já estou tomando todas e mais. Eu vou me perder. Aí eu entro naquele lugar, eu não sabia que lá ia rolar, mas era um congresso de juventude. E o pastor, naquela ocasião, o sermão dele foi o seguinte: os prazeres da juventude moderna, 1989. E ele foi expondo os prazeres, e o primeiro deles, o consumo de bebida alcoólica. Quando ele começou a dissertar sobre isso, eu sabia que Deus já falava comigo. Antes que ele terminasse o sermão, eu já tinha orado e orei assim: Senhor, se você existe, tire de mim a vontade de beber agora. Inocente, uma fé ingênua, mas real, profunda. Me levantei do assento, da cadeira onde eu estava, fui à frente, e o pastor Gerson, muito sensível, entendeu que estava tomando a decisão, estava me convertendo a Jesus, e ele para o sermão, não dá continuidade, fica no apelo. Naquela noite muitos jovens foram à frente, e ele orou pela juventude. Lindo aquele momento. O meu interesse era parar de beber. Eu fiz uma prova com Deus, eu coloquei uma pré-condição: se eu não parasse de beber, eu não seguiria. Não pode se colocar pré-condição, não há necessidade para isso. Jesus é real, o Espírito Santo é real, Deus Pai é real, a Trindade é real, Deus é Deus, Ele se manifesta, Ele transforma a vida dos homens. Essa história que só vou seguir a Jesus se eu ganhar isso, se eu ganhar aquilo, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer aquilo, é mentira. Eu só vou ser um crente real, sincero, usar os dons e talentos que Deus me deu. Depois que eu me formar na universidade, agora não dá para comparecer, ir aos cultos, assumir responsabilidade da igreja, não dá. Mas esse cara não colocou pré-condição para entrar na universidade, não colocou pré-condição diante de Deus para ter um filho, e hoje diz: não vou à igreja porque eu estou com filhos, porque eu me casei, é porque eu prosperei, porque eu tenho uma empresa, ou porque eu sou funcionário de uma empresa, eu estou muito atarefado. Coloca um monte de pré-condições para estar junto com o povo de Deus. Jesus diz: siga-me. Para com essa história de dizer que só vai sair de casa quando seu pai morrer. Para de procrastinar, para de ter interesses pessoais. Vem e siga-me. Pois a prioridade, Jesus está dizendo, é segui-lo. A prioridade não é a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, a sua comunidade, os seus negócios. É o que Jesus está dizendo, não sou eu. Até porque, se Jesus não for sua prioridade, você pode amar a sua esposa, pode amar os seus filhos, mas sua família jamais será plenamente feliz, pois onde Deus não é o número um, tudo está fora de ordem. Deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Siga Jesus. Aí o outro, Jesus disse: vem, siga-me também, cara. Ele fala assim: vou primeiro, vou voltar, vou parar por aqui, não vou caminhar mais com o senhor não. Se eu pedir para eu seguir o senhor, eu vou voltar para fazer uma coisa. O que você vai fazer? Não vai dar sequência? No discipulado? Não vou não. Vou voltar porque eu vou me despedir da minha família. Outra desculpa. E essa é a seguinte: eu não posso seguir o Senhor sem antes receber autorização dos meus pais, do meu pai, especificamente.
A minha lealdade a você está abaixo, Jesus, da minha lealdade ao meu Pai, a minha cultura, aos meus valores, a minha tradição. Quem segue a Jesus não negocia a sua lealdade a Ele. É Jesus e Jesus. Isso é muito sério. Lealdade maior devemos a Jesus. O governo da nossa vida é Jesus. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Hoje você acordou, pensou em quê? Ter experiências com esse Jesus, caminhar com Ele. E mais do que caminhar com Ele, é caminhar com Ele na posição certa. É atrás dele, não ao lado. Geralmente quem esteve ao lado de Jesus, no ministério de Jesus, lhe deu problema. Quem esteve à frente, ou quis estar à frente, também lhe deu problema. A posição certa de um discípulo de Jesus é rigorosamente atrás dele. Nos dias de Jesus, havia um ditado popular que era assim: o discípulo de um rabino é coberto por sua poeira. Por quê? O rabino caminhava e seus talmidim, seus discípulos, seguiam tão de perto, que à medida que ele andava, a poeira que era levantada pelas suas sandálias, naquelas terras que não eram pavimentadas, após um dia de peregrinação, de estudo, de proclamação de princípios e valores na comunidade, quando o menino chegava em casa, chegava cheio da poeira do seu rabino, do seu mestre. Ele não caminhava ao lado, nem no direito, nem no esquerdo, e nem à frente. Ele caminhava rigorosamente atrás, pois é atrás que nós devemos estar, atrás de Jesus, caminhando, seguindo todos os dias. É atrás, nem ao lado, vai atrapalhar, é atrás. Lembra-se de Pedro? Nós não deixaremos você morrer, Jesus. Não vá para a cruz. Jesus fala para ele assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. A gente pensa assim, naquele momento, o Pedro que um minuto antes foi inspirado por Deus para dizer ao grupo a identidade de Jesus. Jesus, você quer saber o que os homens dizem a seu respeito? Trouxemos o relatório, mandamos na comunidade, conforme meus irmãos disseram. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas. Mas olha, para mim, Jesus, para mim, você é o Messias, o Senhor, o Salvador. Aí Jesus me elogia e fala: Pedrão, você recebeu revelação do Pai. Ela não veio por si mesma, veio direto do Pai, do céu. Sim, sou o Messias. Aí um minuto depois, quando Jesus diz sobre a necessidade dele morrer, de caminhar para a cruz, ele diz: não, o Senhor não vai morrer. A gente não vai deixar. Para trás de mim, Satanás. Nada mesmo, Pedrão, de estar à minha frente e querer determinar a minha agenda. Não é você quem a determina. Meus seguidores seguem a minha agenda, caminham atrás. Se caminhar ao lado, se caminhar à frente, é Satanás, é o obstáculo, é adversário. Eu vou para a cruz, cumprirei meu propósito,
vou morrer, minha vida será de autonegação, não de autopromoção. Eu vou para a cruz. E é para lá que todos nós devemos ir, para o caminho da crucificação, da morte do ego, do eu, para amar aquele que está ao lado. Só tem um jeito da gente amar os homens, matando, assassinando o nosso ego, o nosso eu. Eu oro a Deus, irmãos, para que todos nós sejamos avivados pelo Espírito Santo e voltemos ao primeiro amor, voltemos a seguir Jesus de fato, e não sejamos apenas religiosos, participantes de um segmento religioso, mas discípulos de Jesus. Creio que a comunidade de Jesus atual precisa reler a história do seu mestre, observar os crentes fiéis a ele na história, para que hoje a nossa história também seja de fidelidade a Jesus. Encerro nos contando uma história verídica, um dos movimentos mais lindos do segmento cristão no mundo. Os moravianos, hoje seria a República Tcheca, ali na Morávia, os religiosos, os crentes em Jesus. Ali tinha os calvinistas, os luteranos, ali tinha os russinianos, os descendentes de John Hus, um pré-reformador. Ali tinha vários crentes de diversas denominações, por conta de uma briga religiosa, política, entre católicos e protestantes. Muitos moravianos foram embora, tornaram-se refugiados. Aí um conde os pegou e os levou para uma vila. Se não me falha a memória, é Nikolaus Ludwig von Zenzi Dorf, é o nome do camarada. Aí pega esse grupo, e ele é puritano, pega esse grupo, deixa esse grupo morar na vila, só que eles brigam demais. Termina o culto de um, essa turma vai para o outro culto, a porta da igreja, condenar outros irmãos de Cristo, porque estão pensando diferente. Uns são calvinistas, outros não são. Uns são mais puritanos, outros não são. Aí esse conde começa a pregar sobre o respeito, sobre o amor, sobre a liberdade religiosa, e começa a introduzir neles Jesus. Começa a ler a Bíblia todos os dias com eles, estipula um plano de ação. Todas as famílias vão ler um versículo por dia, vão orar com seus filhos. Aí começa o movimento, irmão, de avivamento naquele lugar. É século XVIII. E aqueles irmãos estão todos os dias à mesa, lendo a Bíblia, pelo menos um versículo, e orando e cantando. É daí que vem o culto cantado, é daí que vem a nossa liturgia, fundamentada na palavra de Deus. Quando o ministro de música tem aquela preocupação que tudo encaixe o culto, se o pastor vai falar sobre seguir a Jesus, vamos escolher textos e hinos que tem a ver com isso. É daí que vem, os moravianos tinham isso. Os primeiros hinários surgiram deles, cantores surgiram deles. Esse povo orava todos os dias. Por 100 anos houve um avivamento tremendo naquele lugar. Dali as Américas foram evangelizadas. Caribe, América do Norte, boa parte da África, muitos missionários. E eles tinham como missão de vida seguir os passos de Jesus, a coisa mais importante. Jovens, aos 18, 19, 20 anos, abriam mão de tudo para seguir os passos de Jesus. Eles se permitiam ser vendidos como escravos. Sabe para quê? Para evangelizar os donos de escravos e os próprios escravos. Eram brancos. Se não eram vendidos por serem brancos,
eles se ofereciam para trabalhar para o Senhor dos escravos. Essa ideia de missões transculturais tem seu berço também aí. Coisa linda, coisa tremenda. John Wesley, uma vez a caminho da América para evangelizá-la, ele está dentro de um navio. John Wesley é o fundador, considerado fundador do metodismo. Ele está lá naquele navio e de repente o tempo muda, tempestade, o mar fica revolto, o navio vai afundar, vai naufragar. John Wesley já é crente há muito tempo, já é formado, já tem sua formação acadêmica, também teológica, mas naquele dia John Wesley descobre que não é crente, não é discípulo de Jesus. Sabe por quê? Enquanto o barco corria o risco de naufragar e todo mundo morrer, lá naquele barco estavam irmãos moravianos que cantavam a Deus, que oravam a Deus, despreocupados, tranquilos. Se ocorresse um naufrágio, sem problema algum, estavam fazendo a viagem certa, estavam a caminho de evangelizar outras pessoas. Se morressem, iriam para o céu de Jesus, não temiam a morte, pois Jesus era tudo para eles. Hoje você está disposto a vencer sua geografia, ir para um outro lugar, pregar, falar de Jesus? Na atual conjuntura tem crente que está disposto nem ao vizinho para falar de Jesus, ao bairro, a outra comunidade. Será que você, eu realmente seguimos a Jesus? Pense nisso. Vamos seguir o Mestre, vamos recuperar o ardor, se é que um dia você teve, vamos nos converter em Jesus e vamos segui-lo atrás, ao lado não, e nem na frente. Fique em pé e cante que você vai seguir a Jesus todos os dias. Oh
assim como Ele andou, expressando amor a todos, assim será a nossa compaixão, a nossa bondade, nosso respeito àqueles que não aceitaram, nosso total respeito àqueles que até o perseguiram, nosso total respeito àqueles que zombarem de nós, até porque a fé no Senhor não pode ser positiva. O Senhor condena toda hipocrisia, toda doutrina falsa, mas o Senhor não deixa de amar o pecador. Por isso nos ensina, Deus, a amar as pessoas em todo o tempo. Assim, o Senhor nos ensinou a amar os inimigos, mas nunca, jamais gostaremos dele, pois o Senhor não nos orientou a gostar deles, mas a amá-los. Nos ensina, Deus, a amar quem pensa diferente da gente, quem tem outros valores, outras crenças, outros tratados, outras opiniões. Nos ensina, Deus, a cada dia a valorizar os menos favorecidos, marginalizados. Que ninguém duvide que somos uma comunidade de justiça social, que preza pela misericórdia. Nos ajude, a Deus, a ser uma igreja que vá na contramão da cultura presente. Uma igreja que ame sim a sua palavra, que viva a sua palavra, mas que seja amor ao mundo. O Senhor não desistiu dos samaritanos, o Senhor não desistiu dos hipócritas, dos religiosos, dos crentes falsos. O Senhor não desistiu de ninguém, e na cruz morreu por todos. Que a sua igreja compreenda que é a comunidade de todos e para todos, e que a obra de cura, de transformação, é o Senhor quem faz. A igreja aceita todos, mas não permite ser guiada por tudo, pois todos que conhecem o Senhor verdadeiramente são transformados, curados e libertos. Que a sua igreja dê essa chance a todos que pensam diferente, aqueles que são ateus, que descreem o Senhor. Que a sua igreja ore mais e viva mais o Evangelho, de modo que as pessoas tenham prazer e alegria de entrar nessa jornada, nessa aventura fantástica que é seguir Jesus, que elas venham seguir Jesus conosco, Deus. Que a sua igreja aqui reunida seja essa comunidade de discípulos consagrados ao Senhor, que leve o Senhor a sério, que a cada dia se permitam morrer para si mesmo, em nome de Jesus. Que ninguém duvide que somos do Senhor. Nos ajude, Deus, a seguir o Senhor todos os dias. E nós pedimos a sua bênção sobre aqueles que estão conosco no dia a dia, familiares e amigos, para os quais já falamos do Evangelho, esse ainda não se converteu. Nós pedimos a bênção da conversão, que familiares, amigos nossos, sejam todos seguidores de Jesus, e estejam nos passos dele todos os dias. Muito obrigado por tudo, Santo Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de ser seus discípulos. Agora, querido Deus, o Senhor mencionava a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e a preciosa consolação do seu Santo Espírito permaneçam com a sua igreja aqui e com todo o seu povo, a comunidade de discípulos de Jesus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. O povo de Deus diz: